Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com um alerta. Criminosos têm usado inteligência artificial para induzir consumidores a fornecer dados pessoais em troca de falsas promoções. Os anúncios em redes sociais trazem a voz e a imagem de pessoas famosas para atrair as vítimas. Esse rapaz que prefere não mostrar o rosto acreditou no anúncio em uma rede social. Se ele respondesse a uma pesquisa, ganharia uma mala personalizada. Responda algumas perguntas no site oficial e garanta uma mala grátis para você. A propaganda usava o nome de uma marca famosa para enganar o consumidor. A pessoa é induzida a fornecer dados pessoais para participar de uma suposta promoção. Pelo fato de ter uma pessoa famosa fazendo vídeo, fazendo a propaganda dessa mala, aí eu acabei acreditando, que era seguro, me passou segurança e acabei abrindo o link para responder essa pesquisa para receber a mala, Era um golpe e a empresa colocou um alerta na página oficial para esclarecer que a promoção não existe. Há também anúncios com outras recompensas, uma cafeteira, por exemplo. Basta esperar chegar a sua nova cafeteira. Os criminosos usam imagens de pessoas conhecidas e, com o uso de inteligência artificial, criam os conteúdos falsos. Ela transforma o padrão da sua voz em dados e esses dados replicados, uma vez você consegue, através de texto, gerar qualquer tipo de fala. O professor Gustavo encontrou na internet outras reportagens em que participei e, a partir da minha voz já disponível na rede, ele vai demonstrar aqui como se produzem narrações utilizando inteligência artificial. Um processo muito rápido, não leva nem 10 minutos. Olha só. A narração está pronta. O professor pode colocar, por favor. Estou aqui para falar da promoção dessa loja incrível. Você pode ganhar uma bolsa exclusiva clicando neste link e preenchendo com as suas informações pessoais, muito fácil e rápido. Idêntico. O especialista alerta que é preciso desconfiar quando o endereço eletrônico terminar com .online ou .info. A recomendação é não acessar esses links. Esses links desses sites de quiz, de informações, a gente não sabe quem está por trás. E muitas vezes criminosos acabam instalando vulnerabilidades depois que você clica nesses links. Pode acontecer da seguinte forma: captura de dados pessoais, fotos, acesso às informações bancárias, até mesmo o monitoramento em tempo real do celular. Veja agora outros destaques do dia. Estudo inédito mostra a descoberta de novas drogas sintéticas que podem levar à morte. Queimadas no Brasil mais que dobram no primeiro semestre do ano. Polícia Federal investiga como criminosos instalaram dispositivos para roubar dados do INSS. Ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, vai prestar depoimento à Polícia Federal sobre espionagem na agência. Prédio de escola desaba e deixa mortos e feridos na Nigéria. Oferecimento. Agora, a Casa de Investimentos do Bradesco. Uma pesquisa inédita feita pela Universidade de Campinas analisou as novas drogas sintéticas apreendidas pela polícia no estado de São Paulo. A maioria delas tem substâncias que podem alterar o sistema nervoso central e levar à morte. Como vários países do mundo, o Brasil também sofre com a invasão das drogas sintéticas, produzidas em laboratórios. Algumas dessas substâncias são novas e desconhecidas. Um problema, a gente não sabe o efeito que a substância causa, a gente não sabe, às vezes, nem em que região do corpo aquela substância está agindo. Muitas dessas drogas tentam simular o efeito de entorpecentes já conhecidos, mas não têm nenhuma relação com elas. As drogas K se enquadram nessa categoria. Nessa clínica de reabilitação em São Bernardo do Campo, dos 59 pacientes, metade fazia uso de drogas sintéticas, como esse jovem de 20 anos. Tá sendo mais difícil mesmo parar com esse K2. Tô tendo umas convulsão
umas crises de abstinência. A maior parte dos casos que a gente está recebendo são, inclusive, de adolescentes, pessoas extremamente novas que já utilizam, e aí a dependência é bem maior do que a maconha, né? Porque o efeito dela, das drogas K, ela é muito superior à questão da maconha. Um relatório feito pelo Centro de Informação Toxicológica da Unicamp, a partir de apreensões da polícia e amostras cedidas pelo Instituto de Criminalística, mostram que mais de 45% são chamados canabinoides sintéticos. São substâncias muito potentes que causam um estrago para a saúde da pessoa, do usuário, considerável, e que os efeitos para a saúde humana a curto, médio e longo prazo a gente ainda não sabe. Aqui no laboratório em Campinas, há algumas amostras das mais variadas formas das novas drogas, que podem vir em papel, comprimidos coloridos e até em cordões. Ao longo do estudo foram identificadas 87 substâncias diferentes. Um outro estudo feito pela Unicamp, em parceria com o governo federal, revelou que 63% dos usuários de drogas embaladas reconheceram que não sabiam que tipo de substância tinham consumido. Para os cientistas, os resultados desse relatório são reveladores, o que reforça a necessidade de outras parcerias como essa, envolvendo polícias científicas e universidades, por exemplo. A intenção é transformar esse trabalho numa série histórica, que seria realizada todos os anos e, se possível, envolvendo outros estados da federação. Dados nacionais sobre novas substâncias psicoativas ajudaria muito a basear políticas públicas de enfrentamento para novas substâncias psicoativas. O conhecimento dessas novas drogas pode ajudar no tratamento contra a dependência. Fiquei 4 anos no uso, todos os dias. E eu já estava perdendo tudo que eu tinha conquistado. O emprego, eu estava fazendo faculdade, eu parei a faculdade. Isso foi atrasando minha vida. Usuários de aplicativos de mensagens reclamam que são adicionados em grupos sem autorização ou contra a vontade. Quase sempre são números estrangeiros que, na maioria das vezes, fazem propaganda de jogos de azar ou de casas de aposta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21 números de telefone de várias partes do mundo, todos bloqueados pelo Vanderlei após enviarem convites para apostas eletrônicas. Ele também já foi incluído em grupos de mensagens por quem nunca viu na vida. Era uma coisa assim absurda, a quantidade de grupos que me adicionavam para esse tipo de jogo. E isso acaba atrapalhando, né? Porque você está sendo adicionado em um monte de grupo com um monte de gente que você não sabe nem o que é. O Vanderlei, claro, está cansado de receber mensagens e propagandas de desconhecidos. O que talvez ainda não tenha se dado conta é de que ele mesmo pode ter autorizado o compartilhamento dos dados pessoais. Desde 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais determina como empresas públicas e privadas devem tratar informações pessoais fornecidas por meio de cadastros. Usuários e clientes devem sempre ser informados sobre como e por que os dados são coletados. Também precisam autorizar que sejam compartilhados. A mensagem que aparece na tela no primeiro acesso a um site dá ao usuário o direito de evitar que informações pessoais sejam compartilhadas. Aceitar os termos de privacidade sem ler é uma armadilha, segundo este especialista em direito digital. Na pressa, o usuário acaba dando consentimento sem perceber, né? E provavelmente, em muitos casos, já tem a previsão legal de compartilhamento desses dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados fiscaliza o cumprimento da lei, recebe denúncias e estabelece punições às plataformas. Uma empresa que descumpra aí qualquer previsão legal da Lei Geral de Proteção de Dados, ela pode receber uma multa de 2% do faturamento anual da empresa, limitada a R$50 milhões por infração. Para retirar a autorização de compartilhamento de dados, basta acessar o botão de ferramentas do site. Já no caso de ser incluído em grupos voltados à propaganda nos aplicativos de conversa, o caminho é outro. Se você entrar nas configurações da sua rede social, do seu programa de mensagem instantânea e limitar para que somente pessoas conhecidas te enviem mensagens, você resolve boa parte do problema.
O principal aplicativo de mensagens do país afirma que trabalha ativamente para reduzir o envio de qualquer conteúdo indesejado e que as pessoas denunciem perfis que violem a política da empresa. A polícia pediu ao Ministério Público que Regina Gonçalves seja cuidada por parentes no Rio de Janeiro. A Justiça também concedeu uma medida cautelar que impede o motorista José Marcos Ribeiro de se aproximar de Regina. A família da socialite carioca acusa o motorista de violência doméstica e patrimonial. A Polícia Civil já concluiu que Regina Lemos Gonçalves, apesar de ser herdeira de uma fortuna, vivia em condições precárias. Os investigadores acusam o ex-motorista dela, José Marcos Chaves Ribeiro, de violência doméstica e patrimonial. José e Regina formalizaram um contrato de união estável em 2021, mas a família alega que, na época, a idosa vivia à base de remédios. Testemunhas ouvidas no inquérito denunciaram maus tratos. Regina teria desmaiado por falta de comida e dormia numa poltrona. José Marcos foi indiciado por violência psicológica. Segundo a investigação, o ex-funcionário da socialite também é suspeito de colocar em risco a integridade física da idosa. Ele ainda teria desrespeitado uma ordem judicial. Regina recebeu, juntamente com seu irmão e toda a família, com grande alívio, a decisão do indiciamento. 2 pedidos de medidas cautelares em favor de Regina foram enviados ao Ministério Público. O primeiro, já em vigor, impede que José se aproxime dela. O segundo, que ainda não foi analisado, pede a cassação dos direitos legais que o motorista ainda tem sobre a socialite. A Ouvidoria Nacional da Mulher determinou que o Conselho Nacional de Justiça acompanhe o caso. A investigação teve início em abril deste ano, após a denúncia do irmão de Regina. Segundo a família, a socialite foi mantida em cárcere privado durante 10 anos. Os parentes acusam ainda José Marcos de roubar joias e obras de artes. Em nota, o advogado dele disse que não teve acesso ao inquérito e que a autoridade policial decidiu ignorar as provas apresentadas pela defesa. Regina tem retomado a vida gradativamente, mas a sua recuperação é notada a olhos nus. A área atingida por queimadas no Brasil mais que dobrou no primeiro semestre em comparação com o mesmo período de 2023. A informação é do projeto MAP Biomas. O aumento foi de 119%. O fogo atingiu quase 4,5 milhões de hectares de terra entre janeiro e junho. 78% dos incêndios foram em vegetação nativa. Segundo o monitoramento do MAP Biomas, a Amazônia registrou 66% de toda a área queimada no país. O Cerrado foi a segunda região mais atingida. Já no Pantanal, foram queimados 468 mil hectares de janeiro a junho. Quase 80% das queimadas ocorreram no mês passado. Hora da previsão do tempo. Vamos saber como é que vai ser o nosso final de semana com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Olha, vai ser gelado em boa parte dos estados do centro-sul do país. Cris, boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. A massa de ar frio mantém as temperaturas baixas. O sábado amanhece com temperaturas próximas de zero na região da Campanha Gaúcha. Em Uruguaiana, Bagé e em Dom Pedrito, a geada deve marcar presença mais uma vez, com termômetros entre 0 e 3 graus logo cedo. No fim do dia, a umidade aumenta e pode chover fraco sem alertas. Em São Paulo e em Cuiabá, a tarde será gelada. As máximas ficam entre 16 e 23 graus. Em Rio Branco, faz até 26. Neste momento, temos uma frente fria se deslocando pelo Brasil. Ela provoca chuva sobre Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Pelas imagens de satélite, podemos ver a nebulosidade. Amanhã, o calor e os ventos formam nuvens carregadas sobre parte da região norte e o litoral do Nordeste. Tem alerta para temporal em todos os locais destacados. O maior volume de chuva deve cair sobre a região metropolitana de Florianópolis e a Baixada Santista. As rajadas de vento podem atingir até 90 km por hora. Em Boa Vista, pode chover forte.
Em Porto Alegre, máxima de 15 graus. No Rio de Janeiro faz 23. Em Brasília e em Maceió, 26 e até 34 em Macapá. Seguimos agora com a sua participação. Hora do Tempo Delivery. O primeiro pedido é do Marcos, da cidade de Jauru, Mato Grosso. Bem-vindo, Marcos. Fim de semana ensolarado e sem nada de chuva. À tarde, as temperaturas ficam em torno dos 28, 29 graus. Na segunda, esquenta um pouco mais e faz até 31. Agora é a vez da Jossara. Ela é de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Chega mais, Jossara, boa noite. Se prepare para um sábado de preguiça, nublado e com chuva a qualquer hora. À tarde faz até 19 graus. No domingo, o sol aparece e esquenta até os 21. Na segunda, máxima de 22. A gente espera a sua participação por aqui. Poste uma mensagem com o nome da sua cidade nas redes sociais e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Valeu, Lid. Ainda hoje, a polícia da Bahia faz a maior apreensão de armas do ano. O material estava enterrado em área de mata. Polícia Federal intima deputado federal Alexandre Ramagem, ex-chefe da BIM, a prestar depoimento na investigação sobre suposto esquema de espionagem ilegal de autoridades. Como criminosos instalaram dispositivos para roubar dados em computadores do INSS. A Polícia Federal intimou o deputado federal Alexandre Ramagem a prestar depoimento na investigação de um suposto esquema de espionagem ilegal contra autoridades enquanto ele estava à frente da Agência Brasileira de Inteligência. O atual comando da ABIN também vai ser investigado por suposta tentativa de obstrução de justiça. Hoje foi mantida a prisão dos 5 suspeitos de envolvimento no caso. Agentes da Polícia Federal e a própria Procuradoria-Geral da República reportaram tentativas de interferência nas investigações ao relator do inquérito que apura a suposta espionagem ilegal de autoridades pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Ao autorizar a operação de ontem, que resultou em 5 prisões, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o compartilhamento de provas com a Corregedoria e com o atual comando da agência, seguindo o parecer do Ministério Público Federal. Segundo o relatório do órgão, em fases anteriores desta investigação, foram identificadas ações das novas gestões da ABIN, indicativas da intenção de evitar a apuração aprofundada dos fatos, o que levou ao procedimento disciplinar ali instaurado pela Controladoria Geral da União. Os investigadores querem esclarecer se existe envolvimento do atual comando da ABIN com os possíveis operadores do esquema, principalmente os antigos integrantes da agência, que produziam relatórios contra o ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal intimou previamente o ex-comandante da agência, Alexandre Ramagem, para depor na próxima quarta-feira. Fontes ligadas ao caso afirmaram ao jornalismo da Record que a atual gestão da ABIN também será chamada para prestar esclarecimentos, em data ainda não definida. Além de possível obstrução de justiça, a PF vê de forma preliminar possíveis crimes de organização criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, interceptação clandestina de comunicações e invasão de dispositivo informático alheio. Se condenados por esses crimes, os acusados podem pegar mais de 12 anos de prisão. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, voltou a criticar o possível uso criminoso da ABIN. O que houve foi uma sofisticação da capacidade de se contaminar uma instituição importante como a ABIN. É inaceitável que alguém se valha da sua função, de uma função pública, que pressupõe confiança, pressupõe lealdade, que trata de informações muito sensíveis para poder fazer algum tipo de destinação política e de perseguição de pessoas. A Polícia Federal investiga a instalação de grampos em computadores do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. 7 equipamentos foram encontrados por funcionários do Instituto e por investigadores da PF. O inquérito da Polícia Federal vai investigar a instalação dos dispositivos que são usados para furtar dados. Atualmente, o INSS paga benefícios previdenciários e assistenciais
a cerca de 110 milhões de pessoas. Após notar uma lentidão no sistema de fluxo de dados, uma equipe do próprio Instituto realizou uma busca em todos os computadores do edifício sede, em Brasília, e encontrou os equipamentos também conhecidos como chupa-cabras. A PF foi avisada pelos funcionários do INSS. Com as novas buscas realizadas por agentes da Polícia Federal, foram identificados 7 grampos instalados em computadores em 6 dos 10 andares do prédio, inclusive no 10º andar, onde fica a presidência do órgão. A Polícia Federal acredita que os equipamentos estavam nos computadores havia pouco tempo e agora pretende identificar os criminosos. O fluxo de entrada e saída de pessoas no prédio está sendo analisado pelos investigadores. Procurado, o INSS respondeu por meio de nota que não foi identificado o vazamento das informações dos segurados e beneficiários e nem o comprometimento das senhas dos servidores e funcionários que trabalham no prédio. E ressaltou que o tráfego interno na rede é criptografado e, para acessá-lo, é necessário certificado digital. As plataformas de apostas online, as chamadas bets, vão ter que fazer uma classificação de risco dos apostadores. As empresas que atuam no Brasil também terão que comunicar transações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, como forma de combater a lavagem de dinheiro. As determinações foram publicadas hoje no Diário Oficial da União pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Veja a seguir: projeto de cashback da reforma tributária pode devolver parte do imposto pago a famílias de baixa renda. Cresce o número de latrocínios, os roubos seguidos de morte, no estado de São Paulo. 2 funcionários de uma escola ficam feridos, um deles em estado grave, depois de panela de pressão explodir no Rio de Janeiro. Na região metropolitana de São Paulo, houve 2 latrocínios em menos de 24 horas. Foram casos em que o roubo terminou com a morte das vítimas. Numa das ações, um motociclista que seguia para o trabalho foi abordado por criminosos em 2 motos. A moto nem chegou a ser levada. Ficou ao lado do corpo de Matheus Silva Neres, de 26 anos. Ele ia para o trabalho com o primo na garupa. Quando parou no semáforo, 4 homens em 2 motos anunciaram o assalto. O primo desceu da motocicleta e se deitou no chão. Eu só vi o de garupa e falou: vamos lá, atira. Matheus teria tentado fugir, mas acabou desistindo. Mesmo assim, foi baleado nas costas e morreu no local. Matheus nasceu na Bahia e estava há pouco tempo em São Paulo. Menino jovem, cresceu trabalhando na roça, daí eles veio para aqui, achou essa oportunidade de trabalhar. E ele agarrou e falou assim: agora vai ser a minha oportunidade que eu vou conseguir fazer algo na minha vida. O caso foi registrado como latrocínio, o roubo seguido de morte, um tipo de crime que aumentou mais de 20% no estado de São Paulo nos 5 primeiros meses deste ano. Foram 79 ocorrências de janeiro a maio de 2024 contra 65 no mesmo período do ano passado. Há 2 semanas, na zona sul de São Paulo, o empresário Marcos César Perucci, de 53 anos, foi assassinado quando tentava fugir de um assalto. Os criminosos também desistiram de levar a moto da vítima. Outro caso, em Santo André, só não virou latrocínio porque o capacete salvou a vida do motociclista. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informa que investiga os casos para prender os autores. Para este especialista em segurança, é importante evitar qualquer atitude que possa ser confundida com uma reação. Eu sei que é difícil, mas tem que manter a calma, eu sei que é difícil, mas é importante dialogar para evitar um mal maior. E não tentar reagir e nem fugir, porque a possibilidade de desfecho grave é sempre muito grande. Uma panela de pressão explodiu numa escola municipal da Zona Norte do Rio de Janeiro. 2 funcionários ficaram feridos. A merendeira Priscila Araújo Barbosa, de 31 anos, foi atingida pela panela de pressão quando preparava uma refeição para os alunos. Ela está em estado grave no hospital. A família conta que Priscila passou por uma cirurgia de mais de 6 horas no rosto. Ela teve a mandíbula fraturada, ela foi quebrada, na verdade, a mandíbula dela, então ela perdeu grande parte dos dentes, ela está com um corte profundo na face.
A explosão ainda deixou queimaduras no funcionário Luiz Paulo Soares, de 51 anos. Ele foi atendido no mesmo hospital e já recebeu alta. A possibilidade de um acidente com panelas de pressão nas escolas da rede municipal de ensino já havia sido alertada pela Câmara de Vereadores do Rio. Em março, um ofício foi enviado para a Procuradoria Regional do Trabalho, chamando a atenção para a necessidade de fiscalização nas cozinhas das unidades de ensino. O documento cita que os vereadores receberam vídeos que mostram panelas de pressão e fogões em mau estado, o que pode causar graves acidentes no ambiente de trabalho. As imagens mostram como estão as panelas de pressão utilizadas pelos funcionários nas cozinhas escolares. A Secretaria Municipal de Educação contestou o relatório e informou que distribui para todas as escolas equipamentos completos de cozinha e de limpeza e que os funcionários recebem treinamento para trabalhar com segurança. Desde o começo do ano, os bombeiros registraram 38 acidentes com panelas de pressão na capital. Para evitar novas ocorrências, é preciso redobrar o cuidado na cozinha. É importantíssimo a gente observar as válvulas que a panela tem e deixar sempre limpas. Tanto a válvula de trabalho, que é aquela que levanta, gira e faz aquele chiado, como também a válvula de alívio, geralmente aquela válvula vermelha que fica próxima. Outra coisa muito importante, além dessas válvulas, é sempre ficar atento ao anel de vedação da tampa. Esse anel com o tempo vai ficando mais velho, vai trincando, por isso que é importante trocar. A polícia da Bahia apreendeu armamentos que estavam enterrados numa área de mata, na região metropolitana de Salvador. Essa foi a maior apreensão do ano no estado. Foram 2 meses de investigação até a polícia chegar ao ponto exato onde o material estava escondido. O armamento foi encontrado dentro de um tonel de plástico, enterrado a 1 metro de profundidade em uma área de vegetação fechada na cidade de Lauro de Freitas. Que eles enterram e a forma como eles colocam não só terra, mas eles colocam às vezes também cascas e folhas para tentar disfarçar de qualquer forma que aquele material está ali. 6 fuzis, uma submetralhadora e mais de 1.000 munições e drogas foram apreendidos. Com esta apreensão de hoje, já são 39 fuzis recolhidos em todo o estado este ano. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 5 meses, mais de 41 mil armas foram retiradas de circulação em todo o país. A polícia agora tenta identificar os donos das armas. E vamos continuar incansavelmente até conseguirmos recuperar esses equipamentos, os armamentos que nós sabemos que eles têm utilizado e evitar que eles continuem agindo, praticando ilícitos. A população de baixa renda deve ser beneficiada pelo sistema de devolução de impostos pagos em alguns produtos e serviços. É o chamado cashback, que foi aprovado na regulamentação da reforma tributária. Veja como vai funcionar. A regulamentação da reforma tributária ainda vai ser analisada pelo Senado depois de ter sido aprovada nesta semana na Câmara. Ela criou as regras que vão disciplinar a cobrança de impostos sobre o consumo nos próximos anos. Uma das novidades vai beneficiar milhões de famílias de baixa renda. O sistema de cashback, que é a devolução do imposto pago, vai valer para as famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, com renda de até meio salário mínimo por pessoa. As regras começam em 2027 para o Imposto Federal, a CBS, e em 2029 para o IBS, de estados e municípios. São 2 modelos de devolução. Nas contas de água e esgoto, gás e energia, as famílias vão receber 100% da CBS e 20% do IBS. Para as compras nos demais bens e serviços, a devolução será de 20% da CBS e do IBS. Haverá o cadastramento dos CPFs de todos os integrantes da família. Para os inscritos no CadÚnico, a inclusão no sistema de devolução será automática. O governo calcula que 73 milhões de pessoas serão beneficiadas com o cashback. Praticamente 1/3 da população brasileira vai se beneficiar do sistema de devolução de impostos. Para especialistas, a criação do chamado cashback traz consequências positivas, não apenas para as famílias mais pobres, mas também para a economia do país. Elas terão descontos e renda
de volta para que ela possa gastar na sua sobrevivência. Essas pessoas terão mais dinheiro para poder gastar diretamente na própria economia e para a sua sobrevivência. Em São Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reconheceu que a fórmula de correção da dívida dos estados torna essa conta impagável. Fernando Haddad participou em São Paulo do Congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. O ministro comentou a proposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que reduz os juros reais de 4% ao ano sobre a dívida dos estados, que chega a 765 bilhões de reais. Tem um ponto que eu concordo. 4% de juro real em cima do IPCA, ele é realmente insustentável, porque a arrecadação não cresce 4% ao ano. Haddad disse que está disposto a discutir com o Congresso um texto alternativo ao de Pacheco, porque, segundo o ministro, a proposta atinge diretamente as contas do governo federal. E nós combinamos de tentar sentar junto ao relator para ajustar o texto, inclusive porque o texto apresentado tem impacto primário imediato nas contas primárias do governo federal. Então, é imediato, fora a questão da trajetória da dívida. Nos Estados Unidos, líderes democratas realizam reuniões de emergência para discutir o futuro de Joe Biden, que promete seguir na disputa pela presidência. Em uma rara entrevista coletiva, sozinho, o democrata reconheceu que tem cometido erros, mas deixou claro que não pretende desistir. Eu sou a pessoa mais qualificada para concorrer à presidência, afirmou Biden. Por outro lado, o democrata voltou a cometer gafes. Desta vez, chamou a vice-presidente, Kamala Harris, pelo nome do concorrente, Donald Trump. A troca de nomes foi ironicamente elogiada por Donald Trump na rede social dele. Bom trabalho, Joe, escreveu o republicano. A gafe é apenas mais uma cometida pelo americano. Mais cedo, durante um discurso no encerramento da cúpula da OTAN, ele havia chamado o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pelo nome do maior inimigo, Putin. Ladies and gentlemen, President Putin. E recentemente ele se referiu ao presidente francês, Emmanuel Macron, como François Mitterrand, ex-presidente da França, morto há quase 30 anos. Ainda assim, democratas consideraram que a sabatina de mais de uma hora enfrentada por Biden foi positiva, mas não o suficiente para amenizar a pressão sofrida por aliados, patrocinadores da campanha e eleitores. Logo após a entrevista coletiva, o presidente americano se encontrou com o líder dos democratas na Câmara e ouviu relatos sobre as preocupações dos colegas de partido. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e a ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, também se encontraram ontem para debater o futuro da campanha. Hoje, um dos principais doadores da campanha dos democratas anunciou que só vai enviar os quase R$500 bilhão que havia prometido se o partido substituir Biden. O ex-presidente Donald Trump sugeriu que ele e o adversário Joe Biden façam um teste cognitivo para o bem do país. Segundo o republicano, todo candidato deveria passar por exames para comprovar que estão aptos a governar. Biden não comentou a sugestão. Drones e armas foram encontrados pelo Exército de Israel no antigo prédio da ONU para refugiados palestinos em Gaza. O armamento pertencia aos terroristas do Hamas. As forças de defesa divulgaram um vídeo com armas, drones e explosivos apreendidos em um complexo do Hamas na faixa de Gaza, instalado na antiga sede da Agência das Nações Unidas para Refugiados. Durante a operação militar, também foram encontrados um túnel e um local de produção de armas num prédio universitário. Hoje, pelo terceiro dia seguido, manifestantes caminharam rumo a Jerusalém para pedir que o governo conclua o acordo de cessar-fogo para liberar os reféns. O representante do Hamas no Líbano, Ahmed Abdul Hadi, disse que o grupo quer garantias escritas de que Israel não retomará os ataques após a eventual liberação dos sequestrados. Os terroristas do Hamas insistem em um cessar-fogo permanente.
A presença dos militares israelenses em Gaza é um dos principais entraves para a conclusão do acordo. Israel teme que, sem o exército na região, o Hamas possa contrabandear armas para Gaza por meio dos túneis. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, defende que o país mantenha o controle na fronteira com o território palestino. Veja a seguir: as mudanças climáticas afetam produção de azeite e fazem preço do produto disparar. Justiça de Goiás decreta prisão de enfermeira que mutilou pelo menos 18 mulheres em procedimentos estéticos. 3 filhotes de onça-parda são resgatados e levados para centro de acolhimento com quase 2.000 animais no Pará. A construção de um prédio de 23 andares num dos bairros mais caros de Fortaleza está provocando problemas estruturais graves nos imóveis vizinhos à obra. Além disso, o alvará de construção, que é o documento que autoriza toda a execução do projeto, tem diversas irregularidades. O edifício Pier 430 vai abrigar 160 apartamentos na modalidade apart-hotel, residências com serviço de hotelaria. Mas a construção do prédio, que tem data de entrega para o fim do ano que vem, foi interditada pela Defesa Civil de Fortaleza, depois de uma série de danos causados a imóveis vizinhos. O núcleo investigativo da Record apurou que o empreendimento de 23 andares teve o endereço alterado no alvará de construção enviado à Prefeitura de Fortaleza. E nenhum dos registros corresponde ao endereço onde o edifício está sendo construído pela ARA. No alvará emitido em novembro de 2021, constam 3 endereços: Rua da Paz, número 141, Rua da Paz, número 3.820 e Avenida da Abolição, número 1789. Fomos aos endereços descritos no documento e não encontramos nem mesmo a indicação dos números. A última modificação feita no alvará de construção aconteceu em fevereiro do ano passado. O endereço indicado é novamente a Rua da Paz, número 3.820. Mas, na verdade, o prédio foi levantado na Rua da Paz, 430, número que dá o nome ao empreendimento. O alvará de construção nada mais é do que uma autorização emitida pela Prefeitura para a construção de edifícios. O documento garante que a obra segue todas as normas e regulamentos do município, além de detalhes sobre o empreendimento e os dados dos profissionais responsáveis. É preciso constar o endereço exato de onde a obra está localizada. Não pode ter mais de um endereço no alvará. Se você tem um alvará que é vinculado ao número de contribuinte, com o cadastro da prefeitura, com o endereço de cadastro da prefeitura, e a obra está em outra localidade, provavelmente o alvará não corresponde àquela obra. Todo alvará de construção ele é vinculado a esse projeto exatamente no local onde está construindo a obra. Para o engenheiro civil, o erro pode ser considerado uma irregularidade. Existe uma divergência, sim, dessa construção. E isso não é comum de acontecer. Pode ser paralisada e exigida que se corrija esse alvará, e aí sim, corrigido o alvará, é permitido e autorizado aí que se dê continuidade à obra. A construtora nega irregularidades e alega que os endereços diferentes dizem respeito às casas que foram compradas e demolidas para a construção do empreendimento. E muitas vezes as numerações não são aquelas que, ao final, depois da unificação, vai ser o endereço definitivo. Por isso consta na descrição do endereço em cima do alvará, consta um endereço das unidades em que lá estavam. Nenhuma irregularidade. O alvará está vigente. Atualmente, o último alvará com endereço e constando também as licenças ambientais vigentes. Com relação aos danos estruturais graves causados pela construção ao Templo da Universal, o representante da construtora não quis falar. As mudanças no clima estão afetando a produção de azeite e provocando a disparada nos preços. Além disso, muitos se aproveitam da situação e casos de adulteração cresceram na Europa. A polícia italiana fez buscas em 18 garagens e armazéns e confiscou 42 toneladas de azeite falso no valor de quase 5,5 milhões de reais. A operação aconteceu na região de Puglia, no sul da Itália. Os agentes também encontraram 71 toneladas de uma substância oleosa e 623 litros de clorofila,
componentes usados para adulterar o azeite. Uma parte das embalagens já estava pronta para venda, com rótulos de azeite de oliva extra virgem. 7 pessoas estão sendo investigadas pelos crimes de fraude, conspiração e adulteração de alimentos. De acordo com a Polícia Europeia, esse tipo de crime se tornou comum no continente depois da disparada do preço do azeite. Um aumento que, em grande parte, é consequência das alterações climáticas. As altas temperaturas na Espanha, de onde sai a maior produção mundial, também afetaram outros países, como Portugal e Itália, e houve quebra na safra. O forte calor atingiu as oliveiras e danificou as azeitonas. A produção global deve cair para 2.400.000 toneladas, número menor do que o consumo, que é de cerca de 3 milhões de toneladas. No Brasil, nos últimos 12 meses, o preço do azeite subiu 50%, de acordo com o IBGE. Faltam 14 dias para os Jogos Olímpicos de Paris e a venda de ingressos bateu um novo recorde. Mais 8.600.000 bilhetes foram vendidos há 2 semanas da competição. O recorde anterior pertencia às Olimpíadas de Atlanta, nos Estados Unidos. Hoje, a Prefeitura de Paris anunciou que a qualidade da água do Rio Sena atendeu ao padrão exigido para as competições aquáticas. A expectativa é que o rio seja destaque na cerimônia de abertura em 26 de julho. Ontem, os organizadores das Olimpíadas revelaram os detalhes das instalações que serão usadas nos jogos de vôlei, handebol e tênis de mesa. Pelo menos 21 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas no desabamento de uma escola na Nigéria. Bombeiros precisaram usar escavadeiras para remover os escombros. De acordo com as autoridades, os estudantes faziam provas no momento do desabamento. As causas ainda são investigadas. A Nigéria é o país mais populoso da África e teve o maior número de desabamentos no continente em 2023. Nos Estados Unidos, a justiça anulou as acusações de homicídio contra o ator Alec Baldwin por ocultação de provas. No momento da decisão, o ator ficou emocionado, mas deixou o tribunal sem fazer comentários. Mais cedo, os advogados de Baldwin pediram que o caso fosse arquivado depois que uma testemunha revelou que um conjunto de munições foi examinado e catalogado separadamente do caso. Baldwin era acusado de matar a diretora de fotografia Halyna Hutchins em 2021 com um tiro no ensaio do filme Rust. A armeira do longa colocou uma munição real na arma por engano. Ela foi condenada a 18 meses de prisão por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Uma balsa que transportava combustíveis explodiu na ilha de Marajó, no Pará. 7 das 8 pessoas que estavam a bordo sobreviveram. O corpo de uma vítima que estava desaparecida foi achado no fim da tarde. Um trecho da BR-153, em Aparecida de Goiânia, foi interditado para o destombamento de uma carreta que transportava gás. Havia risco de explosão. As pistas foram liberadas em seguida. Uma balsa do Exército começou a fazer o transporte de moradores da Ilha dos Marinheiros, no Rio Grande do Sul. A ponte que ligava a ilha ao continente teve a estrutura danificada nas enchentes. Um ônibus escolar foi atingido por um trem de carga na região metropolitana de Belo Horizonte. 10 crianças sofreram ferimentos leves. O motorista disse à polícia que não percebeu a aproximação do trem. Uma enfermeira teve a prisão preventiva decretada em Goiânia por realizar procedimentos estéticos em pacientes sem ter a formação necessária. Quase 20 mulheres denunciaram a profissional depois de ficarem com os corpos deformados. Carla resolveu fazer um procedimento estético nos seios. Quando foi colocar o fio de sustentação para levantar a mama direita, foi quando amarrou o músculo, né, e deu a infecção. Muita dor e um formigamento junto. O procedimento foi feito em janeiro com a enfermeira Marcilane Espíndola em uma clínica clandestina em Goiânia. Ela já estava proibida pela justiça de atuar desde agosto do ano passado, depois de ter sido denunciada por 17 mulheres.
Todas sofreram complicações ou ficaram deformadas após realizarem tratamentos estéticos. Por causa do descumprimento da decisão, a Justiça decretou a prisão preventiva da enfermeira. Marcilane passou por audiência de custódia e, por ter um filho recém-nascido, a prisão foi convertida em domiciliar, com monitoramento por tornozeleira eletrônica. O advogado da enfermeira disse que considerou a medida extrema e que ela está à disposição para qualquer esclarecimento. De acordo com a polícia, Marcilane não tem informação necessária e dizia aplicar ácido hialurônico, mas, na verdade, injetava PMMA, um polímero plástico que não é absorvido pelo corpo. Todas elas, sem exceção, acreditavam que a investigada estaria fazendo uso de ácido hialurônico, que é uma substância muito utilizada, segura, que é reversível, porque era isso que ela falava. Marcilane foi indiciada por crimes como lesão corporal, exercício ilegal da medicina e estelionato. Biólogos e pesquisadores realizaram uma força-tarefa para resgatar filhotes de onça parda no interior do Pará. A caça e o desmatamento têm provocado a morte de muitas fêmeas, que deixam os filhotes órfãos. Piatã e Nauru foram acolhidos recentemente. Já o caçulinha chegou com o fêmur quebrado. Todos esses filhotes de onça parda foram resgatados próximos a áreas urbanas no interior do Pará. Está sempre associado a que a mortandade da mãe, provavelmente ela foi morta por caça ou atropelada. Isso também está sempre associado com a destruição dos hábitats, o desmatamento. Os animais foram transportados de avião até Benevides, na região metropolitana de Belém, onde são cuidados neste centro especializado do Pará. O local abriga mais de 2.000 animais. Muitos foram vítimas de maus tratos. A gente vendo a crescente necessidade de ter um lugar para acolher esses animais, que infelizmente não tem como retornar à natureza, dar um tratamento digno e auxiliar a população com a educação ambiental. Aqui no centro, os filhotes recebem um tratamento especial. A alimentação contém todos os nutrientes e vitaminas que eles precisam para crescer com saúde. Ele está recebendo como se fosse um composto, né, com vários suplementos alimentares, né, justamente com um leite que é específico para mamíferos. Segundo a Polícia Federal, mais de 5.000 animais silvestres foram apreendidos no Brasil no ano passado. Nos 3 primeiros meses deste ano, 160 animais silvestres foram resgatados no Pará. Na fase adulta, as onças pardas podem pesar até 70 quilos e medir quase 2 metros. Reintroduzir esses animais na natureza não é uma tarefa fácil. Como eles foram separados da mãe e a gente no Brasil hoje ainda não tem um programa de reintrodução de onça parda, então a gente não tem essa possibilidade ainda de soltura desses animais. Tá? Então provavelmente são animais que vão ficar em cativeiro. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com o episódio especial de A Rainha da Pérsia, A Coragem de Esther. E em seguida, tem capítulo especial de Gênesis. Deus faz uma aliança com Abraão. E depois tem a reta final de A Grande Conquista, ao vivo, com muitas emoções. É imperdível. Boa noite, bom fim de semana para você. Boa noite.